E você quer R$ 100 em apostas grátis, a chance de ganhar uma camisa do Cruzeiro e ir em jogos pessoalmente. Tudo isso com a Betfair, que é o maior patrocínio da história do Cruzeiro. Para garantir essa oferta é simples, basta clicar no link do comentário fixado e seguir todas as regras. O Nacional conseguir a vitória hoje. Bom, boa noite. Primeiro, falando um pouquinho sobre o jogo de um modo geral, né? Acho que a gente teve bastante dificuldade no início, porque acordamos um pouquinho atrasado para o jogo, demoramos para entrar, cometemos uns equívocos, até esperávamos um pouco de dificuldade nossa anímica, mental, por causa da decisão de quarta, da sucessão de fatos, mas entramos um pouquinho abaixo daquilo que um jogo desse grau de dificuldade exige. O Cruzeiro é uma boa equipe, né? Tecnicamente uma boa equipe. Veio com uma alteração tática que também tornou a equipe deles mais próxima, né? Com o Bruno por dentro como centroavante, pela primeira vez depois de muitos jogos. Stênio, um jogador que fazia entrada e saída para meio campo, então dificultou um pouquinho para a gente. Pressionou alto, a gente teve dificuldade de saída de construção e a partir daí começamos a ter os problemas que essa primeira parte do jogo trouxe, né? Perdemos Alan Patrick cedo também, que dificultou mais um pouco, que é um jogador importante para a gente. Fomos ao intervalo, acho que no intervalo nos organizamos como equipe, voltamos já melhor, fizemos um segundo tempo bem melhor. E acho que cada equipe leva um tempo de melhor, de domínio, de controle para casa. Acho que foi justo no final o empate, porque pelo que apresentaram as duas equipes. Embora a gente terminou com bastante pressão, com a sensação de que ia fazer o gol da vitória e quase fez o gol da vitória no final, acho que está dentro do contexto, um campeonato duro como esse. Às vezes você ganha jogos parelhos, que às vezes ganha até jogos que o adversário tem momentos superiores. Hoje empatamos. Temos que ter maturidade para saber entender que é exatamente assim. Numa condição que se joga 4 jogos em 10 dias, o quarto jogo sempre traz uma carga, né, de desgaste, de sequência bastante grande. Acho que até na medida em que entraram jogadores que não fizeram o jogo de quarta, a equipe foi ganhando um pouco mais de saúde, também foi ganhando um pouco mais de saída de trás mais qualificada com a entrada de Depena no setor de volantes, e fomos melhorando aos poucos. Mas não foi o suficiente para construir a vitória. Vamos entender que é assim mesmo. Um assunto que é sempre meio delicado de falar, mas hoje é inevitável, porque acima do resultado e acima do Inter não ter feito gol também, a torcida ficou muito irritada com a arbitragem, e os dois clubes também. Eu queria que você falasse se isso acabou influenciando, não diretamente no resultado do jogo, mas no decorrer, porque as duas equipes ficaram muito nervosas, e o banco de reservas do Inter, a torcida também. Eu queria que você avaliasse a atuação do Wagner hoje. Pois é, eu gosto muito do Wagner Magalhães, né? A gente teve muitos jogos aí já no decorrer da minha carreira e da dele, mas eu achei hoje a arbitragem estranha no primeiro tempo. Acho que os critérios foram muito diferentes e quase nos custou o resultado do jogo. No nosso ver, houve uma penalidade máxima em Alan Patrick, porque a bola sobrou sozinha para Alan Patrick fazer o gol. E na trajetória em que o pé dele vem vindo para chapar a bola, o jogador do Cruzeiro coloca o pé dele. E isso é pênalti, né? Pode ter certeza absoluta, se Wagner tivesse marcado o pênalti no campo, o VAR não ia retirar aquele pênalti. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Isso causou uma indignação a ponto de Alan Patrick, que foi o jogador que sofreu a penalidade máxima, estar indignado até o intervalo e ir reclamar e tomar o terceiro amarelo. É correto reclamar? As pessoas sentadas no sofá nunca acham que é correto e que essa deve ser a atitude da gente. Mas quem está envolvido no jogo se sente prejudicado e vai reclamar, tá? Aconteceu um outro lance que nós quase tomamos o gol, que foi uma disputa de bola no meio-campo com o Bustos,
que Bustos é atingido claramente na jogada, ele não marca a falta e nós quase tomamos o gol, quase nos custou o gol. Eles iam voltar também ou o VAR não ia ver? Então, são questões que vai tirando a tranquilidade do jogo. É um árbitro experiente, sabe conduzir sempre um jogo, e sempre os jogos dele quase sempre são tranquilos. Hoje estava diferente. Hoje estava um pouco estranho no primeiro tempo, e por isso todo mundo reclamou. Mano, no começo da coletiva você falou que o Inter entrou meio desacordado no jogo. Vamos dizer assim, que esse soninho que o Inter teve no começo pode ter sido por conta da alta marcação que o Cruzeiro fez na linha defensiva, e aí a saída de bola pode ter complicado um pouco? Não, eu acho que essa aí nos acordou. Estava difícil mesmo, eles fizeram bem, foi mérito deles, né? Entra aí uma série de questões, né? Além do Cruzeiro fazer bem, eles passaram a semana inteira sem jogar, né? Aliás, esse jogo deveria ser amanhã, no mínimo amanhã. Não tem uma razão para ele ser hoje à noite. Porque nós estamos jogando na quinta-feira passada, jogamos em Curitiba, domingo jogamos contra o América, quarta jogamos um jogo de Libertadores decisivo. Então, esses pequenos detalhes influenciam no jogo. E era bem inteligente da parte deles nos pressionar para nos levar a um desgaste imediato do jogo. Mas eu acho que os problemas que tivemos, aí vai bola atravessada um pouquinho na frente da área, fora do contexto, né? A gente escolheu os caminhos para facilitar o que o Cruzeiro estava fazendo bem feito. E isso foi uma coisa que conversamos no intervalo e melhoramos. Uma delas é porque nós não conseguimos fazer a bola chegar nos volantes. Eles pressionaram bem os nossos dois volantes, e nós ficamos com a bola sempre muito longa para sair, e eles retomaram essa bola, e isso tirou um pouco da tranquilidade da equipe. Mas você tem que saber passar por isso, e às vezes até parar de sair jogando, tentar sair jogando, jogar com duas bolas longas para você sair dessa pressão, estabelecer uma nova realidade. Isso existe em qualquer lugar, todos os times passam por isso, né? E a gente tem que saber resolver. Boa noite. Boa noite. A impressão é que o Cruzeiro no primeiro tempo foi muito bem, né? Teve várias oportunidades, mas ali no segundo tempo o Internacional consegue se portar melhor, e aí você tem um problema que é a expulsão. Aí não tem como, porque o Internacional foi para cima e o abafa acontece de forma inevitável. Boa noite. Boa noite a todos. Sim, isso o jogo resume-se a isso mesmo. Uma primeira parte de grande nível, um primeiro tempo de grande nível da nossa parte, com muita paciência, com muita qualidade, a conseguirmos desbloquear a primeira linha de pressão do Inter, do Internacional. Tivemos paciência, tivemos bola, tivemos oportunidades claras de gol. Lembro-me do Wesley, do Stênio, um remate do Jussa. Essas são claríssimas, não é? Um remate do Jussa já na entrada da área, outra do Vital, ou seja, estávamos muito confortáveis, mas acima de tudo a saber exatamente o que fazer dentro de campo. O jogo resume-se a duas partes. No segundo período, no segundo tempo, o Internacional entrou melhor do que no primeiro tempo, mas nós, na minha opinião, continuávamos por cima do jogo, estávamos confortáveis. Mas não é só confortáveis à espera que o tempo passasse, nós queríamos muito ganhar e estávamos a encontrar os caminhos. Depois da expulsão, o jogo virou por completo e a partir daí foi outro jogo, mas o que eu tenho que realçar a partir daí é a capacidade de sacrifício, de entreajuda, um espírito combativo muito grande. Eu até falei com o árbitro no final do jogo que não concordei com aquela falta, mas já vi, portanto é bem assinalado. Eu fiquei com a ideia que o alemão tinha ganho posição a fazer falta, mas não, portanto foi um erro nosso. Os erros fazem parte do jogo, fazem parte do futebol, e a partir daí tivemos de ter um espírito muito grande. Nós depois reorganizamos-nos de outra forma, colocamos uma linha de 5 para darmos mais conforto no corredor central, com o Jussa no meio dos zagueiros, o William e o Marlon a poder já ir à largura, e com 3 médios, com os 2 meias a controlar a largura um pouco mais baixo, e a partir daí já não conseguimos ter critério nem capacidade física para sair, o que é normal. E aí o Inter, pronto, a partir daí tomou conta do jogo, mas aí está.
O que eu tenho que realçar é um grande espírito de sacrifício, muita entreajuda, uma equipa muito combativa, e é preciso ter esta capacidade de perceber os momentos do jogo. Tivemos 65 minutos por cima, a merecer outro tipo de resultado, e a partir daí tivemos que entrar, mudar aqui na cabeça e agarrar-nos com tudo aos pontos, neste caso ao ponto. E outra coisa, nós não vimos o Cruzeiro a perder tempo, não vimos o Cruzeiro a cair no chão, não vimos o Rafa a cair no chão, porque eles lá dentro, e eu também principalmente, passar essa mensagem para eles, nós não permitimos isso. Se tivermos que sofrer, sofremos dentro de campo, com ou sem bola. Não é com antijogo, não é com nada. Portanto, este para mim foi o resumo do jogo.